Glória a Deus. Amados irmãos, são exatamente 18 horas na capital dos bandeirantes. Queridos irmãos e ouvintes, aceitem a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Quem vos saúda é o seu irmão em Cristo, Carlos Alberto Alves. Neste momento, vamos fazer a oração do clamor divino, a oração do Calvário, irmãos. Vamos clamar a Deus. Antes, porém, meus irmãos, tenho uma mensagem da Palavra de Deus para os nossos corações, irmãos. E se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 16 em diante, e diz assim: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Cristo, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se algum dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito: Ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Amém, meus irmãos? Paulo fala aqui, irmãos, na primeira carta aos Coríntios, que o templo do Espírito de Deus somos nós, irmãos. Aleluia! E o Espírito Santo, meus irmãos, habita em nós. Aleluia, glória a Deus. Somos templos, irmãos. Olha o que diz o versículo 17. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Veja, meus irmãos, não está falando só da pessoa destruir o seu próprio corpo, não. Levar o seu corpo à prostituição, ou até mesmo tirar a sua própria vida. Isso é destruir o templo de Deus. Deus vai destruir esta alma e lançar no lago de fogo ardente naquele grande dia. Mas fala também daqueles, meus irmãos, que matam os cristãos, matam os servos de Deus. Irmãos, na Nigéria, mataram muitos crentes, meus irmãos, lá. Muitos, mas muitos foram mortos, meus irmãos. Suas mamães com criancinhas. Oh, irmãos, Satanás está furioso, querendo liquidar a igreja de Deus. Mas ele sabe que não consegue, irmãos. Mas o que ele quer é fazer com que a igreja pare de falar, de pregar a verdade, a mensagem da cruz, de pregar contra o pecado, meus irmãos. Mas esses tais, meus irmãos, que mataram os cristãos, que estão destruindo o templo de Deus, eles serão destruídos. Os crentes, meus irmãos, que foram mortos, estão a salvo nos braços do Senhor, estão esperando a primeira ressurreição, irmãos, para nunca mais morrer. Mas esses tais, meus irmãos, que estão matando os crentes, destruindo o templo de Deus, que é onde habita o Espírito Santo, que somos nós, esses tais, se morrerem antes da vinda de Jesus, eles ressuscitarão na segunda ressurreição, irmãos, para a condenação eterna. Oh, meus irmãos, a palavra é clara: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Veja, meus irmãos, os versículos prosseguem aqui falando sobre a sabedoria humana, meus irmãos, sabedoria do homem. Tem muitas pessoas que estudam, que são estudados,
fizeram muitas faculdades, se acham os tais, os sábios. Tem pessoas que dão ouvido a essas pessoas, mas a palavra de Deus fala, meus irmãos, que a sabedoria deles é loucura para Deus, é loucura diante de Deus, irmãos. Diz aqui o versículo 19, pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Aleluia. Veja, meus irmãos, o Senhor Jesus confrontou os doutores da lei. Eles, com sua sabedoria, os livros, tentou enganar Jesus muitas vezes. E o Senhor Jesus rebateu na palavra, fez eles calarem a boca. Eles caíram nas suas próprias astúcias. Irmãos, a palavra do Senhor diz no versículo 20 que o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, são vãos. Os irmãos, sabedoria desses homens da terra são vãs, meus irmãos. São pensamentos vãos. Não serve para nada, meus irmãos. O que é uma coisa vã? Uma coisa que não serve para nada, não acrescenta em nada, que é terrena, meus irmãos. Não tem nada com espiritual. Pessoas estudam tanto, leem tantos livros, aprendem muita coisa aqui da terra, mas não sabem nada de Deus. Tudo sabedoria vãs. Diz aqui o versículo 21, portanto ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Veja, meus irmãos, não devemos nos gloriar na sabedoria do homem, seja a sabedoria de Paulo, de Apolo, de Cefas. Cefas é Pedro, meus irmãos. Seja o mundo, a vida, a morte, o presente, o futuro, tudo é nosso, tudo que é terreno é nosso, meus irmãos. E nós, que somos o templo do Espírito de Deus, nós somos de Cristo e Cristo de Deus. Amém, meus irmãos? Essa mensagem entre no seu coração e você entenda, meus irmãos, que o teu corpo, ele é templo de Deus, é onde habita o Espírito Santo. E onde habita o Espírito Santo, irmãos, não pode entrar pecado, não pode entrar as coisas do mundo, meus irmãos, porque afasta de Deus. O Senhor quer que você se santifique na presença dEle. Amém? Larga o mundo, larga o pecado. Aquilo que te afasta de Deus, aquilo que você percebe que Deus não se agrada, tira da tua vida. Pede força a Deus, pede sabedoria. O Espírito Santo te ajudará a repelir tudo que não é de Deus da tua vida, para que você não venha danificar o templo de Deus, que é o teu corpo. Que Deus abençoe. Vamos orar, meus irmãos. Feche seus olhos e comece a dar glória, 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 glória a Deus. Glorioso Deus, maravilhoso e eterno Pai celestial, neste momento, Senhor, de oração, ó Pai, venho diante da Tua presença, Senhor, agradecer por esta oportunidade, por este momento, Senhor, de oração, ó Deus, pelo privilégio, Senhor, de poder me voltar a Ti em oração, ó meu Deus Santo e poderoso. Primeiramente, peço que o Senhor perdoe meus pecados, as minhas falhas, minhas transgressões, para que as minhas orações venham ser ouvidas, ó Pai. Perdoa meu irmão, minha irmã, perdoa este ouvinte que está pedindo, Senhor, para que o Senhor os ouça também. Deus Santo e poderoso, queremos agradecer por mais uma manhã na Tua presença, mais uma tarde maravilhosa, pelos grandes livramentos que o Senhor concedeu para nós. Meu Deus, tivemos livramentos hoje, Senhor, que nem percebemos. Tivemos em risco, Senhor, e muitas vezes estávamos distraídos, mas o Senhor nos livrou, porque o Senhor é um Deus fiel, porque, ó Deus querido, muitos os santos estão orando ao redor do mundo. A Tua igreja, Senhor, está em oração 24 horas por dia. E ai, Senhor da terra, ai de nós, se não orássemos, ó Pai. O Senhor tem escutado as nossas orações, tem nos livrado de todo mal, meu Deus, tem nos guardado. Obrigado, Senhor, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Senhor, queremos agradecer a Ti por esta palavra que acabamos de ler, Senhor, em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, Senhor, até o versículo 22. Obrigado, Senhor, por nos alertar de que nós somos templos de Deus, que temos que cuidar do templo de Deus. O Espírito Santo habita em nós e não pode haver, Senhor, mácula, não pode haver sujeira,
Não podemos dar lugar à carne, não podemos nos distrair, Senhor, com as coisas do mundo, que não acrescenta nada à nossa vida espiritual. Obrigado, Senhor, por nos falar nesta palavra, Pai querido e amado, para cuidar mais do templo do Espírito de Deus. Senhor dos exércitos, que este irmão, que esta irmã que está orando, que está clamando, Senhor, venha se despertar para esta palavra, ó Pai. Que eles venham saber, Senhor, que aquilo que desagrada a Ti entristece o Espírito Santo. Meu Deus, dá força a esse irmão, a esta irmã, a clamar mais, a buscar mais a Tua presença, a se santificar mais, Senhor, diante de Ti. Senhor, livra-nos das coisas do mal, livra-nos, Senhor, de tudo que não provém de Ti, ó Pai, de tudo que aparece na nossa frente para nos distrair dos céus. Deus Santo e Poderoso, não deixa que nós sejamos pegos de surpresa, Pai. Não deixa, Senhor, darmos lugar, ó Deus querido, à carne, meu Pai. Sabemos, Senhor, que estamos no mundo, ó Pai querido, de pecado. Sabemos que nosso corpo, ó Deus querido, é corruptível, Senhor, e que nossa carne deseja as coisas do mundo. Oh, meu Deus querido, se não dermos lugar ao Espírito Santo, se não buscarmos a santificação, estaremos perdidos, Senhor. Não podemos ceder às coisas do mundo, ó Deus. Ajuda-nos, ó Pai, a vigiar, a buscar mais e mais a Tua presença, nos santificando, meu Pai. Porque se nós não nos santificarmos, ó Deus, como podemos clamar pelas almas que estão perecendo? Como podemos, Senhor, orar por aqueles que estão em pecado, meu Deus? Como podemos ser usados pelo Teu Espírito Santo para falar do amor, da salvação, ó Deus? Como podemos, Senhor, através do Espírito Santo, convencer o homem do pecado? Senhor, ajuda-nos, Pai, a nos santificar mais e mais. A este irmão que está abatido, ó Pai, que ele venha buscar a Tua presença, que ele venha se despertar, meu Deus querido, antes que seja tarde, pois o Senhor está às portas, meu Deus. Que esta irmã, Senhor, venha se voltar a Ti agora, que ela dobre o seu joelho e peça força ao Espírito Santo. Que venha, Senhor, palavras na boca dela para orar, que ela venha pedir misericórdia, meu Deus. Oh, Deus querido, se fizermos a vontade da carne, nós não oramos, não clamamos, não buscamos, como, Senhor, somos afligidos, Senhor, pela nossa carne. Ela não quer orar, ela não quer dar lugar ao Espírito Santo, quer parar. Enquanto isso, Senhor, Satanás está matando as almas. Ele é espírito do mal e não dorme, não descansa, não se cansa. Está empenhado em destruir o homem, a imagem e semelhança de Deus. Então nós, Senhor, só temos a Ti, temos que buscar a Ti, nos fortalecer no Espírito Santo, buscar a Tua graça, aleluia, para lutar contra este adversário, Senhor, e tirar as ovelhas perdidas da boca do lobo, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, dá-nos força, dá força, meu Deus, a este irmão. Desperta estes que estão dormindo. Meu Deus santo e poderoso, não nos deixa tosquenejar. Sabemos, ó Deus querido, que um breve tosquenejo causa um sério acidente. E muitas vezes acidentes irreversíveis, Senhor. Tem misericórdia, dá-nos força. Ajuda-nos, ó Pai, a mais e mais nos encher da Tua santa presença. Espírito Santo, eis-me aqui, ó Pai. Eis aí este irmão, esta irmã, este ouvinte que está buscando a Tua presença. Enche-nos, Senhor, habita dentro de nós. Precisamos de Ti, Senhor, 24 horas por dia para estarmos alicerçados na palavra, Senhor, com palavras sábias espirituais para aqueles que estão em pecado. Ó Deus Santo e Poderoso, neste momento, quero clamar ao Senhor que visita, ó Pai querido, os moradores de rua. Muitas pessoas amaldiçoadas, ó Deus, não têm vestimentas adequadas, não têm cobertores, meu Deus, para se aquecer no frio à noite. Ó Deus, não tem o que se alimentar direito, vive durante todo o dia pedindo a um e a outro, ó Pai. Meu Deus, Satanás prepara a bebida alcoólica para estes homens, para essas pessoas da rua, drogas ilícitas, Senhor, tem misericórdia.
amaldiçoando cada vez mais suas vidas. Senhor, que eles venham despertar, que eles venham se voltar a Ti. Liberta, meu Deus, os moradores de rua, em nome de Jesus. Visita a UTI e o CTI, visita os hospitais, aqueles que estão, Senhor, em estado grave, aqueles que foram desenganados pelos médicos. Só o Senhor pode dar a cura, só o Senhor pode libertar, curar. O Senhor não desengana ninguém. A última palavra, Senhor, é a Tua. Toma nas Tuas mãos, Senhor, os enfermos que estão nos prontos-socorros, nas emergências, no leito de dor, aqueles que estão internados, ó Pai. Toma nas Tuas mãos, Senhor, esta pessoa que foi operada, Senhor. Pós-operatório, Pai querido, ainda requer cuidados, ó Pai. Só o Senhor para dar livramento. Meu Deus, que ele venha se restabelecer, venha se fortalecer e depois receber alta, meu Deus. Dá livramento aos que estão na mesa de cirurgia. Toca, Senhor, no coração deste homem que sofreu infarto, Pai. Toca, Senhor, nesta pessoa que teve o derrame, meu Deus, e ela será curada, porque o Teu toque é cura, é libertação. Repreende o espírito da morte nos corredores dos hospitais. Repreende, Senhor, este demônio que quer beber sangue, ó Pai querido. Meu Deus santo e poderoso, toma nas Tuas mãos as famílias que estão, Senhor, orando e clamando pelo restabelecimento, pela cura dos seus familiares. Visita os lares enlutados. Consola, Senhor, essas pessoas que perderam seus entes queridos neste dia de hoje, ó Pai. Tem misericórdia, olha quanto sofrimento, quanto choro, quanto desespero. Meu Deus santo e poderoso, visita as maternidades, dá livramento, Senhor, às mamães, as criancinhas prematuras, as criancinhas que estão nascendo. Livra, Senhor. Esta família esperou com muita alegria, com muita ansiedade, este novo membro na família. O Senhor tem poder para livrar e guardar. Dá vitória, Senhor, para estas mamães, para essas criancinhas, em nome de Jesus. Pai santo e poderoso, queremos pedir, Senhor, que o Senhor visite os países no continente africano, no continente europeu, no continente asiático, nas Américas, ó Pai, e na Oceania. Quantas almas precisando de socorro, quantos países, Senhor, sofrendo por terremotos, a terra tremendo, Senhor, abalos sísmicos, construções desabando, meu Deus, pessoas chorando a perda do ente querido, pessoas chorando a perda dos seus bens materiais. Senhor, é o princípio de dores, que essas pessoas venham se despertar, a buscar a Tua presença, a Tua face, pedindo misericórdia, reconhecendo os sinais dos fins dos tempos, reconhecendo os sinais da Tua vinda. Oh Deus querido e amado, nada se compara, Senhor, ao que acontecerá com aqueles que não Te aceitarem, ó Pai, quando o Senhor os levar diante daquele grande tribunal, no juízo final, ó Pai. A tragédia será muito pior, será irreversível, meu Deus. Os desastres terrenos que temos em vida, Senhor, não é o fim, ó Pai querido, é oportunidade de Te aceitar, de Te buscar, ó Deus querido, e crendo que o Senhor restitui, que o Senhor tem a vida eterna para cada um de nós, que esta pessoa venha, Senhor, ter isso no coração, esta ciência, ó Pai querido e amado, e se volte para Ti, antes, Senhor, de ter que se encontrar, prestar conta de suas ações pecaminosas no dia do juízo final. Dá o livramento para estas almas, Senhor, que estão viajando nas estradas, nas BRs, nas rodovias, aqueles que estão viajando nas aeronaves e nas embarcações. Livra, Senhor, de acidentes, que eles possam chegar nos seus destinos com um grande livramento. Dá livramento a esse trabalhador, meu Deus, que está saindo do seu trabalho, está indo para casa. Livra do homem mau e do homem violento. Guarda, Senhor, de tragédias, porque sua esposa e seus filhos estão esperando em casa, meu Deus. Suas criancinhas estão esperando esta mulher também, que saiu para trabalhar. Dá o livramento para aqueles que transportam passageiro. Livra do homem mau, do homem violento. Livra do assaltante. Livra de desastres. Quero agradecer, Senhor, por esta breve oportunidade em que oramos e que clamamos a Ti neste momento. Eu estou certo da Tua resposta, ó Deus.
fica conosco e responde ao nosso clamor, em nome de Jesus. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém, Senhor Jesus. Graças a Deus, queridos e amados ouvintes, creia no poder da oração, busque a presença de Deus. Aproveite, meus irmãos, minhas irmãs, esta oportunidade de buscar a presença de Deus. Não deixa, meus irmãos, que nada venha te tirar da presença de Deus, não. Esses últimos dias, muitas ofertas que os nossos olhos carnais costumam cobiçar serão apresentadas para nós. Rejeita, minha irmã, rejeita, meu irmão, não vale a pena, nada neste mundo vale a pena. Busque a presença de Deus, busque sempre a santificação, minha irmã. Teu corpo, meu irmão, teu corpo, minha irmã, é templo de Deus, onde habita o Espírito Santo. Cuida dele, minha irmã, cuida dele, meu irmão. Não deixa que nada venha danificar este templo santo. Porque o Senhor diz na sua palavra aqui, o templo de Deus sois vós, e Ele é santo, meus irmãos. Está em 1 Coríntios 3, versículo 17, bem no finalzinho do versículo. Então fica firme na presença de Deus. Busque a santificação, porque sem a santificação ninguém verá a Deus. Amém? Deus abençoe, meus queridos irmãos. Logo mais estaremos de volta com a oração do agradecimento. É à meia-noite, meus irmãos, o nosso encontro, para orarmos a Deus, agradecendo por tudo, pelos grandes livramentos, pelas bênçãos recebidas, por tudo que o Senhor tem feito para nós. Amém? Quem se despede é o seu irmão em Cristo, Carlos Alberto Alves. Fiquem todos na santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.